Retornando aos trabalhos, solicito à primeira secretária que faça a verificação de presença. Senhor presidente, pelo painel eletrônico, ainda faltam comparecer Gabriel Belém, Silfarnes da Trovador, Paulinho dos Condutores e Daniel Mariano. Mas, mesmo assim, temos quórum, senhor presidente. Solicito, então, à primeira secretária que faça a leitura do resumo do próximo projeto. Discussão única do PLE 41 de 2025, projeto de lei do Executivo. Autoria, Prefeito Municipal de Jacareí, Celso Florencio de Souza. Assunto, dispõe sobre o parcelamento e reparcelamento de débitos do município de Jacareí com seu regime próprio de Previdência Social, RPPS, de que tratam os artigos 115 e 117 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT, com a redação conferida pela Emenda Constitucional número 136, de 9 de setembro de 2025. Apresentação do projeto. Agora foi só foi pelo painel aqui. Uma ótima tarde a todos, senhores vereadores, senhora vereadora, que nos assiste em casa, internautas, pela TV Câmara de Jacareí. Iremos tratar agora do projeto de lei número 47 de 2025, que trata justamente do parcelamento de dívidas da Prefeitura com o IPMJ, que é o nosso Instituto da Previdência do município de Jacareí. Para você que nos assiste, para deixar bem explicadinho para você, nós possuímos dois regimes de previdência no Brasil. O primeiro regime, que é o regime geral, ele é gerido pelo INSS. E o segundo sistema é o regime próprio do município, no caso aqui em Jacareí. E a gente pretende justamente hoje trabalhar nessa sessão aqui para aprovar um parcelamento que é de uma dívida que foi auditada em 2011. E é importante mencionar aqui, nobres pares, que para que o município possa continuar recebendo repasses federais, repasses externos, a gente precisa aprovar essa legislação em nosso município, porque senão existe um grande risco do município perder o certificado de regularidade previdenciária, que é o CRP. Atualmente, o nosso CRP ele está no município cadastrado, mas por questão judicial. O correto seria por questões administrativas, mas ele está por normativas judiciais, porque essa dívida de 2011 ela não foi parcelada. E é importante mencionar também por que agora surgiu esse projeto para a gente poder votar nessa casa. Devido à emenda constitucional de número 136 de 2025, que estabeleceu que os municípios podem parcelar as suas dívidas com regimes da Previdência em até 300 vezes. Na antiga emenda constitucional, só poderia parcelar em até 60 vezes, o que tornaria isso muito inviável para os cofres públicos do nosso município,
e agora com essa possibilidade de parcelar em 300 vezes essa dívida do IPMJ, com o IPMJ, a gente poderá aí parcelar essa dívida em 300 vezes, uma dívida aí razoavelmente alta, mas com esse parcelamento registrado, o município poderá garantir o seu certificado de regularidade previdenciária. Isso é muito importante porque quando o município tem certificado em dia, ele consegue receber diversas emendas do governo federal, emendas de deputados federais, estaduais, e o município consegue também elevar as suas notas no quesito da Previdência. Então, já parabenizar aqui desde já o prefeito Celso Florencio, a presidente do PMJ, Rossana Vasques, também com o advogado Caluza, excelente técnico aí, que pôde explicar para a gente um pouquinho esse projeto aí. Parabenizar vocês e toda a equipe do IPMJ, né, por esse texto que foi montado aqui. E lembrando que ele vem ao encontro daquilo que o nosso município precisa, que é seguir com as suas contas em dia, seguir com a Previdência Social em dia. O nosso município tem boas referências na Previdência Social, mas para que a gente possa continuar avançando nessa Previdência Social, avançando com mais qualidade, avançando com o melhor serviço, é necessário que os vereadores possam aprovar via lei para que o município possa parcelar essas dívidas de 2011 em 300 parcelas. E reiterar aqui, a antiga legislação permitia até 60 vezes, mas isso ia ser inviável para o município, uma dívida aí de cerca de 30 milhões de reais. Lembrando que as outras dívidas do IPMJ também já estão em parcelamento, então seria essa dívida em específico. Eu vou citar aqui alguns pontos, que temos aí um tempo razoável ainda, que a gente pontuou aqui, mas já pedi o voto favorável de vocês, dos vereadores, para que a gente possa aprovar essa lei aqui e o município poder avançar nas questões previdenciárias. Projeto de lei número 47 de 2025. Artigo 1º. Fica autorizado o parcelamento e o reparcelamento das contribuições e dos demais débitos do município de Jacareí, incluídas suas autarquias e fundações, com seu regime próprio de previdência social, que é o RPPS. Lembrando que o servidor da Prefeitura de Jacareí, ele não recebe pelo INSS, ele recebe pelo RPPS, que é o IPMJ. Gerido pelo Instituto da Previdência do município de Jacareí em até 300 prestações mensais, iguais e sucessivas, observado o disposto no anexo 17 da portaria do Ministério do Trabalho e Previdência 1467 de 2022, que trata do parcelamento especial autorizado com base nos artigos 115 e 117 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a DCT, com a redação conferida pela Emenda Constitucional número 136, de 9 de setembro de 2025. E na mensagem temos as seguintes informações. Este projeto de lei visa obter a autorização legislativa para o parcelamento e reparcelamento de valores devidos pelo município de Jacareí ao regime próprio de previdência social de seus servidores. Atualmente, a Prefeitura de Jacareí paga ao Instituto de Previdência do município de Jacareí parcelamentos de débitos correspondentes a valores devidos de contribuições previdenciárias, patronais e de empréstimos que foram contraídos no passado. Tais parcelamentos, que vêm sendo devidamente honrados, observaram prazos de 60 meses, que era o que a lei permitia atualmente, ou de 240 vezes, conforme as regras estabelecidas para os parcelamentos comuns e especiais vigentes a datas de suas formalizações. Além dos débitos que foram objeto dos parcelamentos mencionados, existem ainda outros débitos pendentes.
apontados pelo Ministério da Previdência Social em auditoria direta realizada em 2011. E é justamente isso que a gente quer aprovar nessa casa hoje, um projeto de lei que vai autorizar o município a parcelar em 300 vezes essa dívida que foi apontada em 2011, nesse relatório. Outra questão importante, que as renovações do CRP, Certificado de Regularidade Previdenciária, desde 2012, vêm sendo garantidas por decisão judicial. O melhor mundo seria decisão administrativa, mas porque tem essa dívida, não consegue fazer por decisão administrativa, tem que ser decisão judicial. E aí foram decisões que foram tomadas pela Justiça Federal em favor do município. Contudo, após o julgamento do tema de repercussão geral, número 968, do Supremo Tribunal Federal, que decidiu pela constitucionalidade da previsão em lei federal de medidas sancionatórias ao ente federativo que descumprir os critérios e exigências aplicáveis aos regimes próprios de previdência social, há um risco concreto de que as renovações de certificado deixem de correr se não forem regularizadas as pendências existentes. Então, se não for aprovada essa lei, a gente pode perder também o certificado. E a obtenção do CRP, que eu disse anteriormente, pela via administrativa, com o saneamento das questões pendentes do passado, mostra-se ainda desejável para chancelar o atendimento pelo município de todos os critérios estabelecidos e exigidos pelo Ministério da Previdência Social, evidenciando assim a boa gestão atual do RPPS municipal, IPMJ. Tal medida contribuirá ainda, olha só, mais um avanço para nós, se aprovarmos essa lei, para a elevação da nota do município no indicador de situação previdenciária, que é o ISP, criado pelo Ministério da Previdência Social para acompanhamento da situação dos regimes próprios de previdência social. A teor das regras estabelecidas pela Emenda Constitucional 103 de 2019, a regularização das pendências existentes passaria necessariamente pela formalização de parcelamento com a observância do limite máximo de 60 parcelas mensais. Contudo, isso torna o município inviavelmente economicamente falando. Então, não consegue pagar uma dívida dessa em 60 vezes. E, recentemente, com a aprovação dessa emenda constitucional 136, de 9 de setembro de 2025, abriu-se a possibilidade de serem formalizados entre os entes federativos e seus regimes de previdência parcelamentos ou reparcelamentos especiais com até 300 parcelas, que é o nosso objeto aqui deste projeto de lei. Por fim, tais parcelamentos ou reparcelamentos especiais apenas serão aceitos se forem autorizados por lei local específica. Por isso que estamos votando uma lei nesse sentido. Se forem formalizados até o dia 31 de agosto do ano que vem, mas tem que fazer agora para poder adiantar esse assunto. Dessa forma, a fim de que possam ser saneados os débitos pendentes ainda existentes, regularizando a situação apontada no processo administrativo previdenciário do Ministério da Previdência Social, bem como reparcelados os débitos já anteriormente parcelados, permitindo o pagamento da dívida pelo município com um prazo mais estendido, pretende-se obter a autorização específica para que os valores em questão sejam incluídos em parcelamentos e reparcelamentos especiais. Portanto, senhores vereadores, venho aqui pedir o apoio de vocês para que vocês possam votar juntamente favorável a essa propositura e a gente possa avançar no município na questão desse parcelamento dessa dívida de 2011 em 300 vezes. E assim garantir que o município possa continuar recebendo seus repasses federais e estaduais, ainda mais das emendas parlamentares e também recursos vindos da União e dos estados. Muito obrigado a todos e parabenizar aqui mais uma vez ao IPMJ pela sua equipe brilhante aí que preparou a redação desse projeto de lei juntamente ao Executivo.
Quero cumprimentar a todos que nos acompanham. Esse projeto aqui, para você que está em casa, é um projeto de reparcelamento da dívida previdenciária. Previdenciária que o município tem para com o IPMJ. A prefeitura lá atrás celebrou o parcelamento da dívida, estava pagando esses parcelamentos que vinham de dívidas lá do governo BSL, tem um de Almeida Cruz, o Hamilton. Então são dívidas que são pretéritas, passadas, e que a prefeitura vinha honrando com o pagamento desse parcelamento. Aí sobreveio, foi editada agora a emenda constitucional número 136 de 2025 e possibilitou ao município a reparcelar. Então, se era 150 vezes, agora pode fazer em 300. É isso que está em jogo aqui, não é? É uma rolagem da dívida, essa é a grande verdade. Então, o caixa da prefeitura está vazio, como disse aqui no início da sessão, não está pagando os artistas na data que deveriam pagar, e é coisa de 400, 500, 600 reais, que é um absurdo, né? Uma cidade com um orçamento de quase 2 bilhões de reais, não conseguir pagar 400 reais, 500 reais, 1.000 reais para um artista. Artista que vive ali da arte, que cuida da sua família, não é? Então é disso que se trata o projeto de lei. O governo está enforcado, não é? A cidade está atrasando o pagamento de aluguel, a fila na saúde aumentando, exames aumentando, cirurgias aumentando. O que o prefeito faz? Uma rolagem da dívida, que está se dando o nome aqui de reparcelamento. Vamos pagar em mais vezes, para sobrar um pouco de dinheiro aqui no caixa da prefeitura. Agora, é importante dizer que foi instituída um confisco do salário dos aposentados servidores públicos do município de Jacareí. Aquele que ganha acima de 3 salários mínimos tem feito o pagamento de 14% para o Instituto de Previdência Municipal. E quem implementou essa contribuição à época foi o ex-prefeito Isaías José de Santana. É ele quem instituiu essa contribuição sobre os nossos aposentados e aposentadas. Então, pessoa, depois de aposentada, ainda tem que pagar, vereadores, 14% sobre a faixa que excede 3 salários mínimos. Justo os nossos aposentados, que nessa faixa etária gastam mais com medicamentos, pagam convênio médico, porque vai lá no SIM, a consulta está demorando 1 ano, alguns casos aí 8 meses, aí ele pega a aposentadoria dele e paga a consulta, paga o medicamento, porque também não encontra na farmácia pública. E aí, de presente, o prefeito Isaías, à época, vamos dar um presente para os aposentados aqui, aposentadas, implementou 14% de contribuição, que é um verdadeiro absurdo, não é? A pessoa aposentada, já contribuiu 30, 35 anos, ter que contribuir pelo resto da vida com a Previdência Municipal. Absurdo que isso tenha acontecido em nossa cidade e em algumas outras cidades desse país. Lutei contra desde o início, porque o que está em jogo aqui é a dignidade dos nossos aposentados e pensionistas. Então nós temos que ser muito claro na nossa crítica aqui. Quem encaminhou o projeto de lei para a Câmara foi o Isaías, e essa contribuição hoje, os aposentados e pensionistas têm feito o pagamento compulsoriamente sobre os seus proventos, retirando aí o mínimo de dignidade que se espera nessa aposentadoria ou pensão. Agora, é muito engraçado porque o prefeito Isaías, ao implementar essa contribuição, disse que ele tinha zelo pelo IPMJ, ele cuidava das finanças do IPMJ. Que contradição! Sabe por quê? Porque o Isaías deixou de repassar quase 20 milhões de reais de contribuição para o IPMJ. E agora vai vir aqui, ó, o parcelamento da dívida. Então, peraí, para o aposentado eu cobro 14%. Agora, a parte da prefeitura eu vou deixar de repassar para o IPMJ? E ainda quer dizer que tem cuidado com o IPMJ? Não cola.
Não cola porque se torna incoerente. Penalizar o aposentado e aposentada, dizendo que quer sanear as contas do IPMJ, mas ao mesmo tempo não repassa a parte da prefeitura. Que fundamento é esse? Que fundamento é esse? Agora, nós já sabemos que o Supremo Tribunal Federal já tem 10 votos de um total de 11 para declarar inconstitucionalidade, para extinguir de vez essa contribuição em todo o país. O Celso já sabe também que vai ser declarado inconstitucional. E Celso, você não impôs a contribuição, mas hoje você é nosso prefeito. Então, Celso, extingua a contribuição dos nossos aposentados e aposentadas, devolva o dinheiro que está faltando para os nossos aposentados e aposentadas. Você, prefeito, sabe que pode fazer, porque se já tem 10 votos favoráveis pela inconstitucionalidade, fatalmente o Supremo vai julgar essa lei inconstitucional. Se antecipe e acabe com essa injustiça que os nossos aposentados e aposentadas estão sofrendo e que vou até o final com vocês, porque essa é uma luta que é uma luta não por privilégios, mas uma luta pela dignidade dos nossos aposentados e aposentadas. Conte comigo. Boa tarde a todos, quem nos assiste aí de casa, vereadores presentes, mesa diretora, nossa querida cidadã que está todas as sessões aí na galeria, prazer tê-la aqui sempre. Esse é um projeto importantíssimo, fundamental e com impacto muito grande em Jacareí. A Previdência Municipal em qualquer município é sempre um dos principais gastos do governo, é natural. E é correto que esse gasto seja empregado com os nossos aposentados, quem sempre serviu a população, quem sempre trabalhou em prol de Jacareí. Mas também é um grande desafio. A gestão dos institutos de previdência é um desafio que se impõe em praticamente todos os municípios. E agora, com as alterações que a gente está tendo em nível federal, com as alterações de entendimento do Supremo Tribunal Federal, não existe nada de errado em reparcelar. Em parcelar débitos que a gente não consegue pagar para deixar eles regulares, para conseguir pagar de forma correta, para ter o certificado de regularidade previdenciária e poder continuar pagando adequadamente os nossos aposentados, os nossos pensionistas. O que não dá para fazer é mandar um projeto de reparcelamento para a Câmara, que é a titular da vontade popular, que tem os vereadores que receberam um mandato. O mandato é o quê? Uma procuração. É uma autorização para que você represente o povo, sem sequer falar quanto que está reparcelando. Fala aqui de juros, fala das condições, mas não fala quanto está sendo reparcelado. A Câmara ela é muito parecida com o conselho consultivo de uma empresa, com o conselho deliberativo de uma empresa. Se um presidente de uma empresa, se um CEO de uma empresa manda para o conselho uma proposta de reparcelamento, sem apontar quanto está sendo reparcelado, de qual valor está falando, não tem nenhum conselho, nenhuma empresa do mundo que vai aprovar. E parece que é o que vai acontecer aqui em Jacareí. Se Jacareí fosse uma empresa, ela seria uma das maiores empresas do Brasil. A gente está falando de um município que chega a 2 bilhões de orçamento. É evidente que o poder público não é em tudo igual a uma empresa. Tem muitas peculiaridades, tem muitas regras específicas. Mas as regras de diligência, a preocupação, a responsabilidade tem que ser a mesma. Senão tem que ser maior na realidade. E a gente não tem isso, a gente está aprovando um negócio que é um cheque em branco. O Celso pode mandar qualquer coisa para essa casa que ela vai ser aprovada, basicamente. Aprovar reparcelamento sem saber o valor que está sendo reparcelado, sem saber quanto que vai ficar cada parcela, é uma irresponsabilidade tremenda. No ano que vem a gente começa a pagar o CAF. Esse ano, agora em dezembro, a gente vai receber a última parcela do CAF. Acho que é 3 milhões de dólares, mais ou menos, vai dar 15 milhões de reais. E depois, Joex, a gente vai ter que pagar essas parcelas.
E quando começar o pagamento, vai também começar o pagamento do empréstimo para a Caixa, que foi feita para o Finisa na última legislatura, mais 30 milhões. Aí vai começar o pagamento que foi feito do empréstimo desse ano, também com a Caixa, mais 17 milhões. E aí tem que pagar o parcelamento, que a gente não sabe qual vai ser o valor, para o IPMJ. Quanto que está tendo que pagar nos próximos meses? Qual que é o grau de endividamento dessa cidade? A gente não sabe. A gente não sabe, porque o prefeito não nos conta. Pedi recentemente, num pedido de informação, presidente, os relatórios da controladoria do município, para entender o nível de endividamento, para entender quais são as condições financeiras de Jacareí. Sabe o que responderam para mim, Paulinho? Responderam que essa é uma prerrogativa do prefeito, o relatório, ter acesso ao conteúdo do relatório. A Câmara não precisa saber como está a saúde financeira do município. Falaram que não vão publicar no site, que não tem que mandar para o vereador e que só o prefeito tem que receber o relatório e saber de como estão as contas. Gente, a gente não pode permitir uma coisa dessa. A gente não pode aceitar que Jacareí seja conduzida por uma só cabeça, por uma só pessoa. O povo votou a gente para representar eles. Eles deram a procuração dessa representação para os vereadores, para a Câmara. O prefeito tem que executar as leis. O prefeito tem que cumprir a lei. E nós temos que fiscalizar. Se nos é negado o acesso à informação do quanto está sendo gasto, do quanto vai ter que ser pago, a gente não consegue fazer o trabalho mais básico possível desse parlamento. Eu vou votar contrário a esse projeto e já mando a mensagem para a prefeitura, vou votar contrário contra todos os outros projetos que não tem a descrição básica, que não tem relatório de custo, que não fale quanto que vai pagar, quando que vai pagar, de que forma vai pagar. Eu não assino embaixo nada que esteja em branco. Eu não dou cheque em branco para ninguém, porque meu compromisso é com a população, não é com o prefeito, não é com o secretário, não é com o presidente do IPMJ, e a gente precisa ter responsabilidade nesse tipo de projeto aqui. Essa é uma crítica muito mais dirigida à prefeitura do que aos vereadores, porque os vereadores, eles têm um compromisso político, eles fazem parte de um grupo, a gente sabe como funciona, a gente sabe como é a realidade, mas o prefeito não ter a consideração com os membros do grupo dele, das pessoas que dão sustentação para o governo dele, de dizer quanto que está sendo pago, de dizer quanto que vai ser pago a cada parcela, é de uma falta de respeito, é de uma falta de comprometimento, que chega a ser triste, de fato triste, vereadores. Então, meu voto vai ser negativo, o que é uma pena. Esse parcelamento podia ser positivo para o município, se estivesse sendo feito de forma correta, se estivesse sendo feito de forma transparente, mas assim como foi feito em todos os outros projetos estruturais, está sendo feito no silêncio, sem comentário. Provavelmente tem instrução do secretário de governo para ninguém falar nada, para deixar passar o mais rápido possível. Isso é perigoso, vereadores, isso é perigoso, porque hoje é um projeto sobre o IPMJ, mas amanhã ou depois, quando de alguma forma algum de vocês se desalinhar minimamente do prefeito, quando vocês discordarem minimamente do prefeito, saibam que vocês vão receber o mesmo tratamento. Vai ser o tratamento do silêncio, o tratamento da falta de transparência, o tratamento de não interessa quanto que é. Isso aqui é do prefeito, não é dos vereadores, não. E aí a gente vai se esvaziando de poder, vai se esvaziando de prerrogativa, vai se esvaziando de acesso ao poder público, às informações, e quando a gente vê, a gente foi passado para trás. Foi derrubado com uma bola nas costas. Então, quero chamar a atenção para isso. Boa tarde a todos, quero agradecer você que nos acompanha nessa sessão, a discussão de um projeto ligado à questão da previdência do município. Quero cumprimentar os nobres pares, todos os funcionários aqui da casa. Jamais eu poderia subir nessa tribuna sem ter conhecimento de um projeto que me afeta inclusive diretamente. Sou servidor do Instituto de Previdência, sou analista de benefício e jamais votaria no escuro.
E tenho certeza que os 11 vereadores da base também não estão fazendo isso. Aqui eu quero só, antes de iniciar em algumas questões técnicas, porque se trata de um tema muito técnico, com embasamento legal, eu quero dizer que nós temos no site do IPMJ o cálculo atuarial, nós temos todos os parcelamentos, os relatórios financeiros, nós temos tudo com a maior transparência no site do IPMJ. Você que está aí na sua casa, se você entrar no site do IPMJ, você vai ver que tem toda a parte financeira e contábil do Instituto que está relacionada aos servidores da ativa e da inativa, mas de forma indireta a toda a população, porque é dinheiro público, é dinheiro nosso. E o que nós estamos fazendo hoje, o reparcelamento, até mesmo o parcelamento de algumas dívidas, está baseada na PEC 66, que hoje se transformou na emenda constitucional número 136, que foi publicada no dia 9 de setembro. E o município ficou aguardando os contornos que foram passados pelo Ministério da Previdência para que a gente pudesse trazer esse projeto no dia de hoje com muita segurança jurídica e pensando no crescimento e desenvolvimento da cidade. Eu quero aqui dizer sobre o número geral dos parcelamentos e já quero aqui fazer também uma consideração. Nós não estamos falando de uma dívida que se originou ontem. O Instituto de Previdência, ele nasceu em 1994. Nós estamos falando de mais de 3 décadas. Nós temos dívida, inclusive, a maior parte do bolo da época do saudoso Dr. Telmo e do BSL. Nós estamos falando de uma dívida total de aproximadamente 410 milhões. 410 milhões. Se a gente fizer um recorte, mais de 300 milhões se deve aos empréstimos que foram feitos nas 2 gestões que eu acabei de citar. Mas eu não estou aqui para criticar os anteriores prefeitos. Por quê? Porque eles também fizeram esses parcelamentos baseado na fragilidade da legislação do passado. Então se basearam, fizeram os parcelamentos, emprestaram dinheiro do Instituto com base na lei que existia, ou melhor, talvez na ausência da legislação, e hoje nós temos que equacionar e equilibrar o sistema financeiro atuarial do Instituto de Previdência. Hoje, aproximadamente, nós pagamos por mês em torno de 3 milhões e 600. Você que está aí na sua casa, 3 milhões e 600 por mês. Com essa emenda constitucional, ou seja, é parte do texto da Constituição Federal, que é a maior lei que nós temos hoje, nós vamos parcelar em 300 vezes, o que reduz o valor da parcela para aproximadamente 1,5 milhão. Então você na sua casa, que às vezes você tem que fazer uma escolha, você precisa às vezes comprar um eletrodoméstico e precisa talvez também arrumar o carro. Se você tem dinheiro para uma coisa só, mas necessitando das duas, se você tiver uma condição de parcelamento que caiba no seu bolso, você vai fazer as duas no mesmo instante. Vereador, então hoje... Pois não? Só acho que gostaria que o senhor explicasse também para a população que também pela primeira vez está sendo possível juntar toda a dívida e fazer um único reparcelamento, reforçar isso. Perfeito. Porque existem já parcelamentos, né? E a gente vai pegando picadinho de um, picadinho de outro, e agora vai poder juntar todos eles e Sim. fazer um único reparcelamento. E lembrar também que a gente não pode mais, nenhum governo vai poder mais emprestar do IPMJ. Sim. Essa diretriz a gente já tinha de não poder, muito obrigado pela consideração, e é uma oportunidade única que nós temos desse parcelamento. É um parcelamento que, inclusive, ele vai ser homologado pelo Ministério da Previdência. Pois não, Gabriel? Vereador, eu não tinha conhecimento desses números que o senhor trouxe, não estão no projeto, mas eu queria só confirmar se eu entendi bem. Como a gente vai dividir em 300 parcelas uma dívida de 400 milhões com 1% de juros ao mês, a gente vai transformar uma dívida de 400 milhões numa dívida de 1 bilhão e 200 milhões a longo prazo? Gabriel, nós temos alguns parcelamentos que eles continuam em vigor, eles estão sendo todos consolidados, né? E a gente passa hoje a ter juros de 0,5% das parcelas que não estão vincendas,
e 1% e mais 5% de multa para as que já forem vencidas. Ou seja, se hoje nós temos essa possibilidade, além de melhorar o cálculo atuarial, e eu quero entrar nesse assunto porque interfere num outro tema que foi muito debatido aqui, que são os 14% da contribuição previdenciária para os aposentados, que já tem parecer contrário, porque não mantém o equilíbrio financeiro e atuarial no momento atual, mas com esse reparcelamento nós vamos ter um comportamento diferente, possibilitando, quem sabe no futuro não tão distante, porque é vontade nossa também, porque a situação do passado estava baseada numa fotografia, hoje a fotografia é outra. E quando a gente fala de não assinar um cheque em branco, até porque nós temos muitas diretrizes estabelecidas pelo Ministério, no artigo 1º, no parágrafo 2º, inciso 1, fala que os acordos de parcelamentos e reparcelamentos firmados até 31 de agosto de 2026 estão condicionados a seguintes requisitos: a adesão junto à Secretaria de Regime Próprio e Complementar do Ministério da Previdência ao Programa de Regularidade Previdenciária que trata o anexo 18 da Portaria Ministerial 1467 de 2022. Ou seja, tudo que nós estamos fazendo aqui vai ser submetido para o Ministério. O Ministério já tem todas as informações dos parcelamentos e reparcelamentos. Mas, só complementando o que a vereadora Maria Amélia disse, o mais importante, e que talvez fosse o ponto mais nevrálgico aí da situação, só para concluir, senhor presidente, seja o parcelamento judicial, que foi feito num outro momento e que foi muito discutido e abominado. Então, a gente vai poder, inclusive, resolver essa pendência. O tempo é muito curto, a gente sabe que é um tema importante para toda a cidade, porque a gente melhora o sistema previdenciário e consegue dar uma possibilidade muito maior de crescimento e de desenvolvimento do município através dos investimentos. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentar você que está nos assistindo e você deve, não sei se você acompanhou as falas anteriores, mas eu gostaria só de esclarecer uma coisa. Todo esse processo, todo esse trabalho, todo esse projeto que está vindo para casa é para tratar de assuntos relacionados aos servidores públicos municipais. Então, eu estou falando isso, sabe por quê? Porque, num certo momento, houve uma distorção em algumas falas do passado e minha filha, por exemplo, foi indagada dentro da academia por um aposentado da Embraer. Poxa, que absurdo o senhor prefeito mexer na aposentadoria. Então, assim, não está mexendo com a aposentadoria de ninguém, não está mexendo nem com a aposentadoria hoje do servidor, mas sim trazendo aí um certo equilíbrio para as contas da previdência do servidor municipal. Então, eu quero aqui só esclarecer isso, dizer que assunto quando são relacionados a investimentos, a economia, ou seja, que tratam também de previdência, são assuntos complexos, assunto que a gente precisa ouvir a pessoa técnica em cálculo atuarial, que não é fácil, nem para pronunciar é fácil, que de lá para fazer os cálculos. Então, são especialistas, são poucas pessoas. E hoje nós temos um centro, aqui em Jacareí, como é que eu posso dizer? Um centro de previdência municipal único, né, que a cidade de Jacareí aderiu, como disse o vereador Hernani, em 1996, se não me falha a memória, é isso? 1996 que foi fundado o Instituto? 94? 1993. E desde então, era comum todo prefeito utilizar dos depósitos que são descontados na folha do servidor e são depositados no fundo
da Previdência Municipal. E era comum os prefeitos utilizarem disso. Todos os prefeitos que já passaram já utilizaram, inclusive vários são feitos apontamentos, mas que agora, numa decisão do federal e um incentivo para vários municípios, porque isso também são coisas invisíveis que a gente não percebe, só trazendo para casa, o federal está olhando para os municípios e dando a oportunidade, porque acho que, vamos falar aí, 99% dos municípios que têm previdência própria, eles utilizavam do fundo previdencial do município. Então, hoje, o federal vem dizendo não vai poder mais utilizar deste fundo e, contudo, também aqueles que têm dívida, essa dívida poderá ser juntada numa só, como eu disse na fala do vereador Hernani, e podendo parcelar em 300 vezes essa dívida com os seus juros menores, mas com os juros sim, mas dando um fôlego para o município acertar essa dívida que vem, como eu disse, desde 1994. Me concede uma parte? Sim, até claro. porque o debate é importante, porque é um tema muito sério. Eu estava conversando aqui com alguns vereadores, até o vereador Gabriel Belém questionou a respeito, poxa, mas tem uma multa, né, que está estabelecida na legislação, e se o município não pagar? Nós temos no artigo 6º dessa legislação um formato, uma modulação que é muito interessante. Por quê? Vai ser descontado diretamente do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, que é repassado direto pelo governo federal. Ou seja, essa retenção já vai existir automaticamente. E só para concluir, vereadora Maria Amélia, a legislação que nós temos hoje, as regras que a gente tem, elas são muito complicadas para o município sobreviver, porque nós temos uma alíquota normal de 16,7% que é pago pela prefeitura, da patronal, e nós temos uma alíquota suplementar de 35,38%. Isso supera 52%, que a prefeitura repassa, mais o que é obrigação constitucional, que é a saúde e a educação, 15% e 25% respectivamente. Como que o município vai crescer? Fica muito difícil, então essa é uma grande oportunidade. Obrigado pela parte. Obrigada, vereador, pela contribuição, e eu acho muito importante porque mesmo, eu vou falar com o Hernani, que o Hernani trabalha no IPMJ, e mesmo no passado, quando ele estava na oposição, ele foi muito feliz na sua contribuição, apresentando diversas emendas, lá em 2022, que vieram a contribuir com a base na época, e nós votamos favorável para aquela condição de dar oportunidades nesse convênio, porque é uma cooperativa entre servidores efetivos e em atuação e também servidores que já estão aposentados. Então, essa cooperação exigiu hoje, nessa questão dos 14% dos aposentados, que nós fizemos várias emendas na época e aprovamos juntos para que subisse de um salário para a partir de 3 salários mínimos, aqueles que recebem a partir de 3, pagam a diferença, né, desses 14% aí, previdenciário dos aposentados. Então, eu quero dizer a vocês que a gente continua nessa luta, pedindo aí que o Ministério resolva logo essa questão, porque hoje não parte mais de nós, não cabe mais a nós, mas está numa instância muito maior que nós, no revoga já. Então, nós continuamos nessa linha, está tudo certo, mas para vocês entenderem que essas questões invisíveis que são debatidas muitas vezes, o quanto é importante para a saúde do IPMJ da nossa cidade, para beneficiar os servidores da nossa cidade. Então, é uma pequena contribuição e deixar somente também o parabéns a todo o IPMJ, a todos os servidores, na pessoa da Rossana, que lá é a presidente, que vem realizando um trabalho de excelência. E como eu sempre digo, a gente não caminha sozinho, a gente caminha com parceiros. E quando a gente tem um parceiro ao qual a gente confia, a gente precisa ouvir, a gente precisa dar o crédito, e ela vem apresentando, desde quando está lá no IPMJ, apresentando bons resultados para casa e trazendo modernidade para que eles ganhem selos, para que eles vão adiante, para que eles consigam fazer uma boa administração do dinheiro do servidor. Conte com a gente, conte com essa vereadora, a vereadora Maria Amélia, e meu voto será favorável, com certeza.
Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, colocarei em votação. Como vota o vereador Luiz Flávio? Como vota o vereador Marcelo Dantas? Como vota a vereadora Maria Amélia? Como vota o vereador Neto Alves? Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Como vota o vereador Silfar do Cidade de Salvador? Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Como vota o vereador Daniel Mariano? Como vota o vereador Gabriel Belém? Presidente, quero justificar meu voto. Reforçar que os valores desse reparcelamento não estão constantes no projeto. Os números que o vereador Hernani trouxe, apesar de esclarecer muitas dúvidas, eles não são números trazidos junto ao reparcelamento. A gente sabe que os números que são levados lá para o site do IPMJ têm dados gerais sobre essa dívida, não traz aqui na realidade desse parcelamento. Eu vou dizer por quê. Eu fiz uma conta aqui super simples. Se a gente tem 1% de juro ao mês, vezes 300 parcelas, vai no mínimo dobrar o valor da dívida. Se hoje é de 400 milhões, a gente está falando de uma dívida de 800 milhões. Nos últimos 4 mandatos, não teve um prefeito que não atrasou repasse para o IPMJ. Se atrasar, vai ser mais 5% ao mês. A gente está falando que se atrasar durante um ano, a dívida sobe mais 50%. Daí a gente não está falando mais de 800 milhões, a gente está falando de 1 bilhão e 200 milhões. Isso aqui é uma armadilha. Se isso for aprovado nos moldes que está, a gente vai ter o nosso fundo de participação municipal congelado nos próximos anos todos, porque a gente vai atrasar, e quando atrasar, isso aqui vai virar uma dívida infinita, vai ser rolado para sempre. A gente precisa de mais transparência e de mais discussão para aprovar algo dessa importância, dessa magnitude para Jacareí. Como vota o vereador Hernani Barreto? Só justificando o voto, estou muito tranquilo, até porque considero que é um ganho para nós, para a cidade de Jacareí. Primeiro porque nós temos no artigo 3º e no artigo 4º as regras que também já foram pré-estabelecidas pelo próprio Ministério. E nós estamos falando aqui de um juro considerado baixo, que vai melhorar as condições do cálculo atuarial, possibilitando inclusive a gente retomar a discussão para retirar os 14%, porque vai melhorar o cálculo atuarial, e nós vamos dar possibilidade para o município ter um respiro e uma condição maior de investimento e desenvolvimento da cidade de Jacareí. Então estou muito sossegado e não vamos deixar de esquecer, está no artigo 6º, não vai deixar de pagar, até porque já está vinculado com o Fundo de Participação do Município, que é o FPM, então isso já vai ser retido pelo próprio governo federal. Então, nós temos um recebimento de aproximadamente 12 milhões por mês e nós vamos pagar uma parcela de 1,5 milhão. Então, 1,5 milhão cabe dentro de 12 milhões tranquilamente. Voto a favor da Previdência, voto a favor dos aposentados e pensionistas. Como vota o vereador Jean Araújo? Como vota o vereador Joeques Almeida? PLE número 41 de 2025, projeto de lei do Executivo, foi aprovado com 10 votos favoráveis e 2 votos contrários. Próximo projeto. Próximo projeto na ordem do dia